palavra. Pai, obrigada por essa manhã, obrigada por esse tempo, obrigada por esse momento, obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem nos entregue, Senhor. Estamos a postos, Pai, prontos para receber mais de Ti, mais da Tua orientação, do Teu querer, do Teu mover, Pai. O que for fazer nesse tempo, não faça sem nós. Amém? Dê um glória a Deus e tome o seu assento. Glória a Deus. Se for para Deus pode ser melhor, né? Tá um... Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu quero discorrer com você um pouquinho sobre uma mensagem que estamos dando constantemente sobre a presença. A importância de você levantar um altar ao Senhor sobre a presença. Esse texto que eu acabei de ler, se você verificar aí o título de Samuel 14, você vai ver sobre uma vitória de Jonatas sobre os filisteus. Quem era Jonatas? Filho de Saul, é isso aí. Então ele levantou o altar de agradecimento como ação de graças por essa vitória. Saul construiu um altar para o Senhor. Quantos altares precisamos construir para Deus? Quantas graças precisamos colocar diante de Deus, agradecimentos de tudo aquilo que nós fomos vitoriosos, daquilo que nós fomos treinados, aquilo que precisamos verdadeiramente modificar a nossa forma de pensar para alcançar coisas muito maiores. Então o texto diz que ele começou a construí-lo, ou seja, ele construiu este altar no início, ou como o primeiro altar. Será que nós temos construído diariamente altares para o Senhor? O que você tem construído para Deus? O que você tem feito na presença de Deus? O que você tem colocado diante de Deus? Este altar provavelmente não foi concebido para servir como lugar de sacrifício, mas simplesmente para ser um memorial da presença de Deus. Ou a revelação de Deus que Saul tinha recebido na maravilhosa vitória. Nós temos constantemente revelações do Senhor, revelações sobre vitória, revelações sobre qual caminho devemos andar, qual caminho devemos seguir, como receber força para prosseguir diariamente. É sobre isso que nós vamos discorrer. Como você deve ter força para permanecer, para não retroceder, para não olhar para a direita, para não olhar para a esquerda, para continuar olhando adiante. Durante a vida precisamos de ajuda diária para continuar caminhando. Quem é que não precisa de ajuda diária para continuar a caminhada? Momentos difíceis são momentos que precisamos de ajuda. São momentos que precisamos de pessoas que olhem para nós e digam: olha, aqui você não pode parar. Você foi tão bom ontem, continue sendo bom hoje. Você foi tão motivador ontem, continue sendo motivador hoje. Palavras que assolam o nosso coração de tristeza. É o momento de você levantar um altar ao Senhor e colocar aquilo que está trazendo tamanha tristeza para o seu coração. As aflições são momentos de oportunidade para você levantar um altar ao Senhor. Levante o altar, você precisa dessa presença. Essa presença vai ser o combustível para o teu amanhã, para o teu hoje, consequentemente, o combustível para os outros mais desafios diários. Hoje quero te dar um conselho simples para receber respostas às demandas que ainda não conseguimos resolver. Eu acredito que não só eu, assim como você, tem demandas que estão em abertos. Tem demandas que precisam ser solucionadas. No meu celular, eu tenho um aplicativo que ele tem um nome de notas, e você também deve ter aí no seu smartphone, você deve ter esse aplicativo no seu celular. Um lugar reservado para você colocar ali até mesmo os seus desafios diários. Aquilo que você precisa colocar e, consequentemente, vencer. Porque em cada fase de vida nós temos coisas que precisamos cumprir. E hoje eu quero desafiar você a colocar em notas aí os seus desafios, seus sonhos, seus projetos. E você colocar o risquinho lá de ok, concluído. Ok, concluído com sucesso. Por quê? Porque você precisa entender que no mundo espiritual não é diferente. Você precisa concluir, trazer a presença. Hoje eu quero te dar verdadeiramente esse conselho. Coloque coisas em prática simples para que você possa vencer as maiores. Nesse texto, Saul diz: olha, maldito do homem que colocar a sua mão no pão. Ele estava dizendo
para aquele povo, ele estava dizendo para aquele momento, instruindo: nós vamos vencer, mas precisamos nos sacrificar nisso. Precisamos que essa situação seja diferente. Precisamos andar como aqueles que andam na presença. Aqueles que sabem que tem um Deus que vão responder e vão dar a segunda, aquele Deus que vai dar a segunda orientação. Então aprenda a hospedar a presença de Deus diariamente. Eu não posso querer só hospedar a presença de Deus naquilo que eu concordo. E naquilo que eu discordo, eu tiro a presença de Deus. Não, não é sobre isso. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós recebemos o suprimento necessário para frutificar em meio ao deserto. Pastora, mas eu vivo no deserto. Está repreendido, você não vive no deserto. Você vive em constante treinamento. Você precisa avançar, você precisa desenvolver, você precisa crer. Você precisa olhar e pensar qual é a estratégia que eu vou vencer essa circunstância hoje, hospedando a presença. Nós precisamos hospedar essa presença. Nós recebemos esse suprimento necessário quando não abrimos mão de hospedar a presença. O deserto não precisa ser um lugar infrutífero, porque enquanto estamos passando por ele, nós vamos frutificando, fortalecendo e nos edificando a nossa casa no meio do processo. Então nós precisamos entender que existe o processo, E mesmo no processo eu posso hospedar a presença? Eu posso hospedar a presença. Isso vai partir de uma atitude minha e sua. Saímos do mês de agosto e agora estamos no mês de setembro, mês da primavera. Vai florescer, vai florescer, vai florescer em nome de Jesus, amém? Vai florescer sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Precisamos aprender, mesmo no processo, que a presença vai com você. Mas a presença vai com você quando você permite que a presença vá com você. Quando o povo de Israel foi para o deserto, antes de chegarem à terra prometida, eles cuidavam dos seus rebanhos e faziam multiplicar aquilo que eles tinham. Nós precisamos multiplicar aquilo que está em nossas mãos. Precisamos constantemente entender que se você tem a semente, você tem o suficiente. Se você tem a ideia, você tem o suficiente. Se você tem a intenção, você tem o suficiente. Se você tem atitude, você tem o suficiente. Seja proativo. Se você não for proativo, você vai andar em retrocesso. Tempos difíceis são tempos de cuidado e de pensar no multiplicar. Você zela da semente para a multiplicação. É tempo que você não vê escassez, mas é tempo que você vê oportunidade. Eu não peço para o Senhor dinheiro. Eu não peço para o Senhor multiplicar a minha vida. Eu peço para o Senhor me dar a oportunidade de semear. Nós precisamos entender e diagnosticar essa oportunidade. Às vezes estamos diagnosticando a resistência. Falamos de coisas, mas não estamos aptos a cumpri-las. Porque colocamos empecilhos. Como vou fazer isso? Mas a presença precisa ir com você. Quando a presença vai com você, você é convencido do lançamento. Você é convencido que uma semente fora da terra, ela não cresce. Mas uma semente em uma terra, ela cresce. Às vezes estamos passando por tempos justos e pensamos que esse tempo não tem fruto nenhum. Mas toda a estação da vida produz fruto. Toda a estação da vida produz fruto. Repita comigo: toda estação da vida produz fruto. Lembre-se dos tempos que você achou que aquela estação não estava te dando fruto, mas foi ela que fez com que você chegasse até aqui. Ficamos presos em receber somente o fruto que esperamos. Quando vem um fruto que não esperamos, não celebramos. Porque às vezes o embalo do fruto, o embalo do presente, não vem da forma que estamos esperando. Isaac semeou em uma terra seca. Ele queria ir para uma outra terra melhor. Mas Deus disse para ele semear na terra que ele estava. O Senhor hoje está dizendo para você: semeie na terra que você está. Semeie na estação que você está. Porque ela vai frutificar. A intenção de Isaac era seguir para o Egito, pois aquele era um tempo de fome. E no Egito era uma terra mais próspera. Porém o Senhor apareceu a Isaac e proibiu ele de descer ao Egito.
Muitas das vezes o Senhor está dizendo para você: olha, eu proíbo você de fazer isso. E você diz: não é de Deus, porque há proibição. Não é de Deus, porque o meu coração fechou. Não é de Deus, porque não era o que eu esperava. Eu quero dizer para você que hoje o Senhor está te dando um comando. Você quer ir para uma terra de frutificação? Você tem que abrir mão da sua vontade e começar a orar pela vontade de Deus sobre a sua vida. Porém o Senhor apareceu naquele momento. Além disso, Deus ainda lhe disse: fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti, a tua descendência, darei todas essas terras e confirmarei juramento que fiz a Abraão, teu pai. Existem alianças que você vai fazer parte da colheita. Não foram alianças que você fez, mas foram alianças que os seus antepassados fizeram com o Senhor. E é o tempo da colheita. É o teu tempo de chegar e dizer: olha, eu nem esperava por isso, mas eu fui surpreendido. Eu nem esperava por isso, mas Deus fez. Muitas vezes, quando estamos no meio do furacão, queremos ir para lugares que achamos ter maiores possibilidades. E é mais do que natural. Às vezes queremos fugir de problemas, mas o Senhor diz essa manhã para você: ei, você é a solução desse problema. Mas talvez essa não seja a melhor época para mudar. O momento da dificuldade não é a melhor época para tomar decisões. Orar com fé não significa tudo o que pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus nos escutará e nos ajudará da melhor forma, diz John Piper. Ele diz: olha, eu não estou dizendo para você que aquilo que você está querendo, de uma maneira coercitiva, colocamos o Senhor na parede e dizemos: ou o Senhor me dá, ou eu não vou continuar. Mas ei, abaixa as suas armas hoje, porque o Senhor quer fazer infinitamente mais por você. Chegou o tempo de florescer, chegou o tempo do avanço, chegou o tempo da colheita. Mas será que os teus olhos estão sendo bons para ver colheita? A palavra diz: se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Você só vai ter luz dentro de você para o pensamento, para a proatividade, para o desenvolvimento, se você verdadeiramente ter olhos bons. Se você tiver olhos bons, você vai ver que tudo não passou de um processo. Você vai ver que o necessário se aconteceu para que você levantasse altares diante do Senhor. Não tome decisões precipitadas baseadas em momentos. Em momentos, temos constantemente ações de tomar uma decisão permanente. Só que a decisão não é uma decisão permanente. Ela vai ser passageira. E aí você vai ver lá na frente que você não teve nem coragem de fato para tomar aquela decisão. É nessa hora que você deve ir para o lugar de quietude, o lugar que você irá se prostrar diante de Deus e falar para Ele: Senhor, eu necessito da Tua presença para prosseguir. Eu reconheço que só eu não sou nada e não sou ninguém. Estamos vivendo um tempo que tudo é patologia. Não, fulano é assim porque fulano pensa acelerado. Beltrano é assim porque Beltrano trabalha demais. Mas eu nunca vi uma geração mais mimizenta. E que não pode trabalhar, e que não pode ensinar. Você não pode ir contra o que a criança fala. Você não pode dizer não porque frustra. Ei, agradeça pela vida de frustração. Porque é ela que te desafia para conquistar coisas maiores. Você precisa ser frustrado. Não tem como você achar que tudo tem que ser sim para você. Você precisa ser trabalhado. E nós precisamos de fato dessa frustração. E tem pessoas em corpos adultos com mentes infantis. Ai, Deus, você não vai me dar. E vai, faz birra como uma criança. Se emburra, fica sem falar. Não tem a capacidade de solucionar e resolver problema. E nós precisamos disso. Precisamos ter a casca grossa. Sabe por quê? Porque quando seu filho for para fora, alguém disser não para ele, ele não vai fazer piti. Porque ele recebeu não dentro de casa. Então, é essa hora que você tem que ir para esse lugar e reconhecer que você precisa da presença. E como eu dizia hoje, que em redes sociais as pessoas estão dizendo isso, mas as pessoas não entendem que elas não podem prosseguir sem ninguém, sozinhas. Elas acham que não precisa da ajuda de ninguém, de nada, que elas não precisam de ninguém. Mas todos nós chegamos até aqui porque tivemos pessoas.
Se você vai abastecer o seu carro, você precisa de uma pessoa. Se você vai comprar algo, você precisa ser recepcionado lá por uma pessoa. Você precisa passar num caixa, fazer um pagamento, você precisa de pessoas. E aí, quando as coisas não acontecem da forma que esperamos, colocamos culpas em pessoas. Mas se não fosse essas pessoas, você teria chegado até aqui? Quando estamos buscando os altares de Deus, mesmo no tempo de deserto, podemos ter um fruto e uma direção. Se você for para esse lugar de quietude, antes de avançar o dia e derramar o seu coração para Deus, você receberá instruções poderosas. Muitas das vezes tomamos decisões erradas, porque não colocamos diante do Senhor aquilo que precisamos para prosseguir. Não aceitamos o não que recebemos no primeiro horário do dia. Dizemos, esse não foi de Deus, foi influência maligna. Mas quando você está com a atitude lá errada, você diz que tem um Espírito Santo. Você não acredita que você tem influência maligna naquela atitude. Nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Aonde os principados e potestades, o mundo espiritual atua? Ele atua nas suas emoções. Tem como ser diferente disso? Não. Então, nos dias de pressão, a melhor coisa que podemos fazer é separar um tempo para ir à presença de Deus, para pedir graça, misericórdia, força, Senhor. Eu vou permanecer, mas eu preciso de força, eu preciso de graça. Esses dias eu parei para pensar que o que me fez chegar até aqui foram os altares que eu ergui para Deus. Os momentos de encontro que tive com Ele, tenho com Ele. Se nós não tivermos esse lugar de ficar a sós com Ele e receber o nosso suprimento, nós seremos engolidos pelas adversidades. Precisamos entender que Ele é o nosso fôlego de vida, que a presença é tudo que precisamos, que vamos passar por momentos desafiadores, mas com a presença você se sente capacitado para vencê-los. Você não se sente mais um na sociedade, mas você se sente o filho. Se você chega em um lugar e seu filho te pede algo, ele não vai ter dúvida que o pai vai pagar a conta. Mas nos momentos desafiadores, temos dúvida se o Senhor está com nós. Quando eu aceito o Senhor e Salvador como o único Senhor da minha vida, eu estou dizendo, hoje eu faço parte de um outro governo. Hoje eu faço parte de um outro reino. Eu não posso mais ser comum. Eu tenho uma fonte inesgotável, que eu vou colocar essa adversidade diante dessa fonte, e essa fonte vai me dar o suprimento. Ela vai me dar o retorno, amém? Glória a Deus. Nós estamos neste mundo como representantes de outro reino. Miles Monroe, ele dizia algo muito interessante. Ele falava sobre você ser um cidadão do reino dos céus. E para você ser um cidadão do reino dos céus, você tem que pensar de uma forma diferente. Você não pode achar que as suas ações, as suas emoções, você não pode achar que as suas ideias sejam naturais, mas ela vem de um mundo espiritual. Ela vem de um outro mundo, de uma outra vertente, de um outro empoderamento. Não é sobre um empoderamento terreno, mas um empoderamento celestial. E como que um sacerdote do reino se posiciona? Nós estamos neste mundo como representantes de outro reino, então precisamos buscar o reino de Deus, antes de buscar qualquer outra coisa no nosso dia, porque todas as coisas nos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas buscamos primeiro as coisas e o reino de Deus por último. Eu quero desafiar você essa semana a fazer diferente, colocar o seu dia diante do Senhor, levantar um altar na sua casa para o Senhor. Lembre-se, a sua alma e o seu espírito, existe um lugar onde você pode respirar, é a presença fresca do Espírito Santo. Existe um lugar onde você pode esperar. Quando aparecemos diante de Deus, nós criamos mananciais. Nós criamos direcionamentos. Nós criamos aquele ambiente mesmo entre o deserto. Nós dizemos que podemos continuar, que a escassez e as circunstâncias não vão mais nos limitar. Assim é que podemos continuar de força em força. E no lugar da habitação de Deus que recebemos o sossego,
É neste lugar que encontramos a resposta. É neste lugar que falamos: Senhor, isso foi o meu fôlego de vida. Foi o meu fôlego para a semana. Foi o meu fôlego por dia. Eu tive contato com aquela pessoa, eu conversei com aquela pessoa que acabou com o meu dia. Ela disse que eu não ia conseguir avançar, que eu ia ficar limitado. Mas a tua presença me bastou. A tua presença fez com que eu fosse fortalecido e vencesse a próxima etapa. Eu fizesse infinitamente mais do que eu mesmo acreditava que eu poderia fazer. Esse lugar está disponível para mim e para você encontrar hoje essa presença. A palavra diz que o reino de Deus ele é tomado por quê? Por esforço. Não queremos o esforço, mas queremos o reino. Não queremos nos posicionar, mas queremos a vitória. Saul cobrou dos guerreiros dele a posição. Ele diz: olha, maldito você que fizer isso. Maldito você colocar o pão na sua boca. Sabe por quê que é maldito? Porque nós só teremos vitória contra os filisteus se você acreditar como eu acredito. Se eu permanecer com essa presença. Se eu fizer da forma que o Senhor dos Senhores me direcionou. E nós temos que entender que muitas das vezes nós que vamos orientar o ambiente que nós estamos. Nós que vamos dizer para eles que eles verdadeiramente precisam dessa presença também. É nós que vamos colocar orientações de acordo com as orientações que Deus nos deu. Mas muitas das vezes estamos retrocedendo no ambiente que estamos. Estamos dizendo para aquele ambiente que a presença é só para mim. A presença é para um ambiente onde eu colocar a planta dos meus pés. A palavra diz que onde você colocar a planta dos seus pés, se você não for bem recebido com a palavra de Deus, com o evangelho, aquilo que é praticado, você tira até a poeira dos seus sapatos e saia de lá. Porque aquele lugar não tem honra e existe desonra naquele lugar. Nós não podemos receber lugares que nós somos tolerados. Precisamos ir para lugares que somos honrados. Precisamos ir para lugares que pessoas honram. Muitas pessoas estão colocando Jesus em uma bandeja. Pelo amor de Deus, aceita. Pelo amor de Deus, faz isso. Não, não é sobre isso. É sobre aquilo que vai em você, aquilo que vai dentro de você, inundar aquele lugar, a atmosfera, aquele ambiente, as pessoas olharem diferente, ver mudança em suas ações. Busque o Senhor todos os dias e Ele irá compartilhar o que está no coração dEle para a sua vida. Ele te dará o suprimento, a direção para continuar a sua jornada. A palavra diz que a boca fala o que está cheio, o coração. Do que o seu coração está cheio? Da presença? Ou o seu coração está cheio de aflições, de pensamentos que não vêm do pensamento de Deus? Orientações que vêm de você mesmo. Mas será que você não errou até aqui? Será que você deu conta até aqui? Não, foi a presença que fez com que você chegasse até aqui. Comece a pensar de coisas que estavam em oculto, escondido no secreto e veio para fora. Comece a ver isso com olhos bons. Comece a trazer luz para essa questão. Comece a entender que o Senhor tem um plano perfeito para você e Ele não falha sobre os planos dEle. Sabe quando um pai ou uma mãe orienta um filho? Ou você também já orientou alguém? E você começa a falar e a pessoa começa a ter aquela crise de ansiedade, ficar balançando a cabeça como se estivesse entendendo tudo que você estivesse falando. Ou você está falando, a pessoa continua andando, ela continua indo para um lugar. E você fala, olha, eu não terminei. E a pessoa continua andando. Eu sei porque eu falo com os meus filhos. E ele, tá bom, mãe, já sei. Tá, mãe, você já falou, mas continua andando. E praticando aquilo que eu orientei, muitas das vezes não praticam. Mas por que não pratica? Porque eles acham que sabem de tudo.
E às vezes a nossa posição diante de Deus está exatamente assim, achando que sabemos de tudo, achando que é do nosso jeito. Eu não vou me submeter. Olha lá o que o fulano está falando, olha lá o que o Beltrano está falando. E você está fazendo com que a presença não esteja diante de você, não esteja na sua casa, não esteja de mãos dadas com você. Nós precisamos reconhecer que sozinho não chegaremos a lugar algum. Nós precisamos da presença daquele que nos fez. Semana passada eu passei um exercício muito prático para algumas pessoas. E se você estivesse aqui, ou esteve, você vai saber o exercício. Você criar hábitos novos na sua vida. Você 21 dias ficar repetindo aquilo que você precisa repetir. Porque passou aqueles 21 dias, você vai ter criado hábitos que vão te fazer vencer. E você vai para a próxima etapa. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo parar de comer isso. Nada pode ser mais forte na sua vida do que a presença daquele que todas as coisas pode. Nós precisamos calar a boca daquilo que sustenta o nosso emocional, daquilo que sustenta a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, que não venha do Pai. Fique de pé no seu lugar. Essa manhã, feche os seus olhos. E comece a pensar em como você pode construir um altar ao Senhor. Comece a pensar de como você pode entender que você precisa da presença. Como você pode construir esses altares diariamente? Diariamente. Falamos sobre a importância desse altar. Pensa só para Isaac. Está em um lugar que diante dos olhos dele estava infrutífero. Saber que existia uma terra que naquele tempo era mais próspera. Naquele momento era uma terra que poderia ser a resposta de vida para ele, um subterfúgio. E está passando fome. Olhar ao redor dele e ver umas pessoas estarem necessitando. Às vezes queremos ser resposta sem capacidade de ser a resposta. Nos achamos tão gabaritados. Eu posso, confio no meu currículo. Eu já tenho 5 cursos aqui superiores. Eu tenho um pós, eu tenho mestrado, eu tenho um doutorado. Eu tenho um PhD. Eu sou alguém que aonde eu for eu tenho uma porta aberta. Será que você está indo com a presença? Será que não precisa de um pouquinho mais de processo para você frutificar onde você está? Será que não precisa você reconhecer que você não vai só? Você não precisa reconhecer pessoas que fizeram com que você chegasse até aqui. Você não precisa reconhecer que o ambiente que você está precisa também ser instruído pelo Senhor. Hoje chegou o dia de você querer levantar altares para que a presença esteja com você, para que a presença vá com você. Falamos hoje sobre a importância. O que acha de parar por um momento no seu dia e erguer um altar, um memorial para Deus? Os altares, os memoriais, eles dependem de esforços. Eu não posso achar que eu vou construir algo sem esforço algum. O que você constrói te cansa. O teu físico é cobrado, a tua mente é cobrada. Feche seus olhos essa manhã, comece a pensar naquilo que você precisa verdadeiramente mudar. Qual é o altar que você precisa construir?
Talvez, assim como Saul, seja o primeiro altar. Seja a primeira vez que você esteja ouvindo uma ministração como essa sobre altares. Isso é um convite para você erguer um altar. Ou começar a erguer um altar. Os altares que você está levantando hoje, a sua geração vai reconhecer que te aliançou a um Deus que poderia fazer infinitamente mais por você. Quando você não abre mão da presença, a presença se estabelece. Qual é o altar, pastora? O que me cobra sobre uma oferta sacrificial? Que Davi reconhece que ele não poderia dar nada para o Senhor que não custasse. Queremos dar algo para o Senhor que não nos custe esforço. Eu tenho aqui, é como você dá qualquer presente para alguém. Eu tenho aqui, então toma. Eu tenho aqui, então pode ser desse jeito. Não, é um altar, algo que te custe, algo que você tenha que criar, transformar. Pode ser uma oferta sacrificial. Eu nunca levantei um altar na minha vida financeira. Eu nunca levantei um altar na minha vida sentimental. Algo que vai empoderar a sua esposa, algo que vai empoderar o seu esposo, algo sacrificial para você. Qual é o altar que você está levantando? Assim como Saul, você está levantando um altar que vai deixar memória, que você vai olhar para aquilo e você vai dizer: olha, essa data eu fiz isso, essa data eu fiz aquilo. Um período de consagração. Pastora, eu nunca me consagrei tantas horas por dia em devoção ao Senhor, estar na presença, ninguém abrir a porta do quarto, eu estar ali ouvindo louvor, estar ali com os meus olhos fitos em sua palavra. Enfim, pergunte ao Espírito Santo, ele irá te mostrar aquilo que você deve fazer. Ele irá te mostrar algo que é sacrificial para você. Feche os seus olhos essa manhã e glorifique, louve ao Senhor. Queira essa presença, queira estar nessa presença.